Olá, Centelha Divina! Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Golden Fuskin. Gente, quem eu tenho a honra de receber aqui hoje no nosso canal, mais uma vez, o nosso amado Henrique Gasparetto. Seja bem-vindo, Henrique. Gratidão, gratidão, Gleide, gratidão a todos também. É aquela coisa, quando a gente se sente bem num local, a gente sempre quer voltar. Então, para mim é uma honra estar aqui, dividindo esse espaço com você e com todos que estão aqui nos acompanhando. E fica também aberto o espaço para você ir lá na nossa casa, no nosso canal. Que maravilha! E sempre que tiver o convite, a gente vai estar por aqui também. Gratidão, meu querido. Para a gente é um prazer, né, de ter aqui essa pessoa maravilhosa que você é, com essa luz, com essa energia, com esse conteúdo que, olha, transformam os corações, viu? Muito obrigada mesmo. Transformam a vida de qualquer um, tá? E olha só, a casa está enchendo. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal, gente. Vamos dar as boas-vindas a essa gente linda e maravilhosa que está aqui. A Janete, boa tarde, minha querida. A Vanessa, seja bem-vinda. A Liz, seja bem-vinda, minha flor. Fátima, o Flávio, a Arminda. Eu vou passando assim rapidinho para dar tempo de eu falar o nome de todo mundo, né? Assim, de alguns, claro, né? A Helena, Claudinês, Rose. Gente, o Henrique vai falar conosco hoje sobre esse maravilhoso sistema que ele canalizou. É um sistema totalmente gratuito, ok? Fique aqui com a gente que você vai entender como que isso acontece, o que você precisa fazer para que você também comece a trabalhar com o seu sistema regenerador astariano, que é lindo, que eu trabalho com o meu todos os dias. Tem nome em cima do meu, recebendo o que for necessário para a evolução de cada um, não é? A Marília, seja bem-vinda, minha flor. E eu já peço o pessoal de casa, gente, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like, seu comentário, compartilha, porque uma live pode salvar uma vida, tá? Em todos os sentidos, viu, gente? Gratidão, minha querida Alexandra, pelo carinho, muita gratidão mesmo. A Celina também, seja bem-vinda. E, gente, olha, eu quero pedir a vocês, preparem a sua água. Por quê? Nessas lives, como elas não acontecem por um acaso, né? Eu sempre peço o pessoal de casa para preparar cada um o seu copinho com água para ser fluidificado, porque a água é um dos maiores condutores de energia, tá? E elas acabam sendo regradas com fluidos medicinais que vai proporcionar a cura no órgão ou no ponto em que você precisa, tá bom? Concorda comigo, Henrique? Com certeza. Né? Quando a gente se conecta de forma a estar intencionando conhecimentos, entendimentos espirituais, ou seja, de nós mesmos estarmos buscando o nosso melhoramento, sempre acontecem movimentações energéticas. Então, quando você coloca um copo com água, ele tem esse magnetismo, a água tem essa condução, eles com certeza vão estar amparando, vão estar já buscando também auxiliar você nesse sentido. Isso, por isso, então, corre lá e prepara a sua água, viu, gente? Henrique, meu querido, conta pra gente, como foi que surgiu esse maravilhoso sistema regenerador astariano? Porque muitas pessoas vêm aqui no canal, me deixam mensagens perguntando para mim sobre essa peça maravilhosa aqui que você canalizou, né? Na verdade, nós temos dois, né? Esse que você tem aí e o outro.
Vamos lá. Então, depois que eu fiz algumas conexões com os pleiadianos, estava fazendo uma série de exercícios, uma série de coisas, começou a vir algumas orientações nesse sentido. Então, vamos dizer, desse sisteminha, a primeira coisa que eu fui recebendo foram os símbolos e os nomes. E para quem canaliza um sistema, se você pegar, por exemplo, o Juan Manuel Giordano, que canalizou a Tamiana, os processos eles são geralmente bem parecidos. A gente vai pegando uma parte, daqui a pouco pega uma outra parte, daqui a pouco não sabe o que fazer com aquilo, mas vai passando um pouquinho mais, você faz mais algumas conexões e vão se encaixando as peças, vão se encaixando as formas. Daí estava comentando hoje com uma pessoa que eu disse que depois que eu tinha todas as informações, eu até perguntei, mas precisa ter esse mental e emocional ali? Porque talvez isso já está intrínseco. Não, precisa, porque essas partes são fundamentais para as pessoas estarem buscando o seu ponto de equilíbrio, estarem buscando dentro dos seus processos. Enfim, então a gente fui montando ele e chegou em algum momento ali que eu fazia projeções, conseguia visualizações, aonde ele foi se formando, onde que coloca cada coisa. E no início, olha só que curioso, no início eu entendi que ele era um sistema que fazia uma transmissão. São 4 tecnologias, iam transmitir as informações, fazendo a conexão pelo vórtice, o campo taquiônico com as egrégoras, para jogar para a pessoa, ativando cada nível energético dentro de cada chakra, fazendo toda essa movimentação. Então, entendi isso. Mas imagina a minha mente, eu, por formação, eu sou engenheiro. Como vai conduzir? Pensava. Então, nos primeiros momentos, eu comecei a imaginar que precisaria ter um sistema com cobre, com alguma coisa fazendo essa transmissão de energia, utilizando cristais, tudo mais. E até que começou a vir muito forte esse entendimento, esse sistema é para todos. É para todos. E eu vamos dizer, entendi, sim, é para todos. Não é assim que se transmite a energia. É outra forma. Então, foi indo, pegando informações e chegou no sistema que é o sistema regenerador ashtariano. Quando a gente quando você faz um curso, por exemplo, você aprende aquela técnica e é meio que de praxe, assim, que cada um comece a praticar ela. E geralmente nós vamos buscar os familiares, os nossos cobaias mais próximos aqui. Aquela coisa que a gente diz, eu preciso testar uma coisa em você. Geralmente é assim. Então, vamos dizer, eu tinha um sistema. E isso foi feito todo à mão, todo eu desenhando as coisas. Depois eu procurei uma pessoa para me ajudar a deixar isso, vamos dizer, nos softwares ali, deixar ele bonitinho, vamos dizer assim. Então eu comecei a praticar, porque você imagina, então eu tinha ele montado, tinha todas as informações e comecei a usar, primeiro nos familiares e tudo mais. Então você tem ideia, vamos dizer, o meu ser, eu, Henrique, que tenho ideia do que é para fazer com ele. Sim. E começo a utilizar, vão abrindo novas coisas de entendimento do que você consegue fazer com ele, como que transmite energia, enfim, várias informações vão sendo também canalizadas enquanto você está usando. Então, eu comecei a abrir isso e já utilizar com algumas pessoas também, fora da família. E lógico que todo mundo começou a dar retornos bem grandiosos, assim, retornos muito positivos do que estava acontecendo após o uso dele. E aí começou a vir aquela, vamos dizer, cobrança interna que a gente tem, que eu entendia que eu era um guardião desse sistema, ele não era um sistema meu, assim como a gente às vezes tem um entendimento de dizer, que era para ser repassado para as pessoas. Só que aí entrava aquele porém, que como que eu vou passar uma coisa para as pessoas se eu ainda estou aprendendo isso também? Porque você ir lá e dizer assim, não, ele tem uma tecnologia pleiadiana.
é muito vago. As pessoas elas precisam entender qual é a diferença de uma tecnologia para outra. O que está sendo feito? Ele tem um campo taquiônico. O que é um campo taquiônico? Como que ele se forma? Então, todas essas informações foram passadas para mim que precisava ter esse entendimento, precisava montar, vamos dizer, uma forma, porque, como eu disse, eu entendia ele, aplicava, sabia como aplicar, só que para eu explicar para a Gleide, eu não posso chegar, Gleide, ele só faz isso com ele. Não é assim que a gente abre a consciência. Né? E, ao mesmo tempo, eu tinha muitos compromissos também, agora falando do Henrique mesmo aqui, tinha alguns compromissos que ainda estavam pendentes, e eu lembro que eu ficava muito nervoso com isso, ficava nervoso assim, que precisava passar, precisava fazer, e que as pessoas estavam precisando utilizar, e aí chegou num dia assim que, vamos dizer, a egrégora estava toda sorridente, assim, como se estivessem rindo, mas sabe quando eles riem da gente, porque a gente não está entendendo o processo, fazendo as cobranças mentais, as coisas. E aí eu acabei recebendo essa forma que é essa que você mostrou. Se você quiser mostrar ele de novo. Com certeza. Que, na verdade, é o mesmo, só que foi uma forma de localizar as tecnologias e as coisas dele de uma forma diferente do que era o sistema que eu estava trabalhando. E logo veio esse nome, Home Help, que é para as pessoas já começarem a utilizar e fazer, vamos dizer, um socorro em casa. Socorro rápido quando você tem uma situação, quando você tem uma coisa. A gente sabe que quando você estuda, quando você vai buscar fazer algum curso, alguma coisa de uma técnica, você vai ter alguns direcionamentos, vai ter algumas práticas, algumas coisas, vai conhecer um pouco de cristais, às vezes um pouco de radiestesia, um pouco de cada coisa. E o que eu entendia é que esse sistema ele tinha que chegar em todos, esse Home Help. Por quê? Na verdade, os dois, mas esse num primeiro momento. Enquanto eu estava aprendendo e montando tudo isso que eu falei, para a pessoa entender o que é uma tecnologia, veio a canalização do Home Help. E já era para largar para as pessoas utilizarem. E qual foi a orientação do Home Help? A gente gravou um videozinho explicando tudo como utiliza ele, mas que você não precisaria ter conhecimentos avançados para utilizar ele. Que você poderia estar utilizando pedrinhas, cristais, o que você tivesse ali. O próprio campo de proteção a egrégora fazia. Ele vinha, resumindo assim, ele vinha ancorado para que qualquer pessoa pudesse estar utilizando. Isso também é uma forma, um entendimento que a gente teve aqui, da terceirização, que muitas pessoas elas estavam com aquela sede de buscar os seus melhoramentos, suas curas, mas sempre entregando muitas vezes na mão das pessoas. Então, com esse sistema, elas poderiam estar fazendo por si também. Então, esse foi um outro entendimento. Então, se largou o Home Help num primeiro momento, onde todo mundo poderia estar fazendo o download e assistir aquele videozinho que a gente colocou, e as pessoas começavam a utilizar. E aí começou, isso se espalhou muito rápido, assim, foi muito positivo os relatos que todos tiveram. Porém, no Home Help, a gente não explicou muita coisa. Explicou de forma rápida, assim, tem 4 tecnologias, básica, né? Bem básica. E o pessoal começou a utilizar. Tanto que tem gente que não migrou para o outro sistema e continua utilizando o Home Help porque gostaram muito dele. Se sentem muito bem utilizando ele e seguem com ele até hoje. Então, depois, nesse tempo, a gente foi recebendo aqui todas essas orientações. Você sabe como é, às vezes você recebe, daqui a pouco você modifica agora um pouco também, porque recebe uma outra parte. E montamos, então, uma apostila explicando todos esses conceitos e uma forma de explicar para as pessoas como utilizar esse sistema, que no fim a gente acabou chamando de completo. Só que, na verdade, os dois atuam. Até eu não sei dizer qual deles seria melhor, e eu acho que isso nem existe. Eu acho que os dois são o mesmo sistema, trabalhando um de forma mais ancorada, o outro
já de uma forma onde você está operando mais ele, você já está mais no controle do sistema. E, inclusive, o que eu oriento sempre para as pessoas, se você ainda não sente muita segurança, está numa fase mais inicial, não entende muita coisa ainda, primeiro comece com o Home Help, depois vá para o outro. Mas aí o que a gente fez? Isso, esse é o Home Help. Eu não consigo mostrar o meu aqui porque ele está cheio de cristais em cima. Pois, eu falei, eu vou liberar o meu hoje para eu poder mostrar. E então, a gente acabou montando como se fosse um curso, gratuito também. A gente, naquela oportunidade, montou 3 dias, porque sabe quando você vai dar um curso, muitas vezes tem gente, não posso nesse dia, o outro não pode no outro. Então, a gente abriu lá, reuniu todo mundo num grupo lá do Telegram, e a gente deu 3 dias, 3 datas. Foi na mesma semana, era o mesmo curso, mas cada dia eram oportunidades que a gente dizia. E até um dia a gente deu aqui em Santa Maria presencialmente também, para um público bem menor, num espaço aqui em Santa Maria. Então a gente fez todo o curso lá, eu não me recordo agora, mas eu acho que foram umas 2 a 3 horas de aula desses 3 dias. A gente gravou essas aulas, e essas aulas estão disponíveis para quem quiser fazer também. Aliás, a gente escolheu a turma 3. De uma dessas turmas, que foi a 3, a gente deixou salvo lá. Então, hoje, quem quer fazer e estudar esse, como que a gente chama de completo, a gente recomenda que assista toda aquela aula, para você ter uma iniciação lá também, entender o que está acontecendo ali no sistema, como que ele funciona, como que ele transmite a energia, porque, deixa eu tirar aqui, eu vou mostrar para o pessoal, até porque nesse sistema tem até as glândulas, eu não sei se você tem ele tem até as glândulas. Não tem ainda não. Não? Não, ainda não, ainda não. Ah, e aí, muitas vezes, as pessoas até mandavam mensagem, elas diziam assim, fez muito sentido, porque eu fui lá, verifiquei tal coisa, e ela tá lá onde bate com aquela glândula, entende? Que bate, porque daí a gente colocou, inclusive, cada glândula, qual parte do corpo, para facilitar para todo mundo, qual parte do corpo que aquele chakra, aquela glândula, ela está atuando, tá? Então, esse aqui, deixa eu botar aqui, esse aqui é o sistema que a gente chama de completo, tá? Então, ele faz essa transmissão, tá? Aqui, os mesmos símbolos, os chakras, as glândulas, e embaixo aqui a gente tem os principais órgãos e sistemas que atuam. Pegando aqui, por exemplo, no símbolo Minter, ele está com um chakra, deixa eu botar mais para o lado, o símbolo Minter, ele está com um chakra aqui, o cardíaco, na glândula timo, e ele vai pegar a parte do pulmão inferior, coração, sistema circulatório e o sistema imunológico. Então, ele teve, o doutor Alonso, ele que é um outro ser que está sempre aqui com a gente, ele não está aqui à toa também, porque o que aconteceu nessa caminhada, até para explicar para o pessoal? Eu buscava entender coisas que eu nunca estudei. A minha formação é engenharia, e a gente estava lá fazendo apometria, e daqui a pouco estava lá relatando órgãos, falando o que está fazendo aqui. Isso despertou, inclusive eu converso hoje com muitos médicos, a gente troca informações, faz coisas. E até dentro desse entendimento, eu entendi o porquê o doutor Alonso também se faz sempre presente aqui, que é para ter um certo entendimento do que a gente está fazendo, porque nós estamos operando, fazendo movimentações nos corpos superiores, mas ele tem a reverberação no corpo físico, então a gente precisa entender um pouco disso. Inclusive, compartilhar com você, Gleide, uma vez sabe quando a gente tem aquelas pequenas revoltas da gente? Tem um amigo meu que ele estava incorporado naquele momento e eu estava mais revoltoso, e eu disse, mas se é para mim estar fazendo tudo isso, essas coisas aqui dentro da espiritualidade, por que não me botaram logo nisso? Deixaram eu perder 10 anos lá com a engenharia para agora eu ter que fazer isso. E aí ele respondeu para mim assim, ele falou em espanhol também,
o ser era o Dom Carlos Ramírez, e ele falou para mim o seguinte, ele dizia, hombre, compreendes que precisava estudar tecnologia para hoje buscar tecnologia? Foi isso que ele Uau! falou. E aí eu dei uma entendida nisso. Incrível como que tudo funciona, né? Hoje eu Isso. também compreendo muitas dessas coisas, o porquê, né, que teve que passar por tudo aquilo para chegar onde está hoje. Só explicando aqui, o Henrique, o Alonso, explica para gente, por favor, quem que é o doutor Alonso, porque às vezes o pessoal de casa não sabe quem é. Então, o doutor Alonso é um ser espiritual, ele foi médico, eu não sei bem certa região ali de São Paulo. Essa história é meio curiosa, assim, porque quando eu estava começando na apometria, vinha um ser aqui que ele se apresentava como o Pai Miltinho. E eu fui conversar com pessoas que eram mais estudiosas, assim, dessa parte da Umbanda, e a maioria não conhecia. O Pai Miltinho eu nunca vi, eles diziam assim. E, e aí, até que eu encontrei uma pessoa que depois, né? Depois eu acabei encontrando uma pessoa que ela me disse, Henrique, eu sei quem é o Pai Miltinho. Nas linhas de Umbanda, ele se apresenta dessa forma. Nas casas espíritas, ele se apresenta como o Dr. Alonso. É o mesmo ser. Eles se Ah, apresentam conforme fica mais agradável, né? Mais harmônico para as pessoas, conforme as pessoas têm o entendimento naquele local. Inclusive, isso. a maioria dos seres é assim. Eu brinco que os pretos velhos são extraterrestres de grande envergadura. E então, o Dr. Alonso, ele conseguia auxiliar muito, principalmente nessas cirurgias que a gente fazia, espirituais, na apometria, a fazer eu entender muita coisa. Só que, lógico, eu ia lá buscar, dando um exemplo, a minha esposa, ela é fisioterapeuta. Aí eu dizia para ela, eu preciso de um corpo humano, daqueles Atlas. E ela me vinha com um livro desse tamanho, dizia, não, isso não, eu preciso de um negócio geral, assim, que eu consiga entender onde que eles estão mexendo aqui, porque eu não sei, às vezes está mexendo lá e é muito próximo de um outro local e eu não sei. Então, no início eu falava, dando um exemplo assim, eu falava muito assim, ó, eles estão mexendo um líquido aqui, dando um exemplo, que cruza por cima do seio, aí eles estão drenando esse líquido, estão mexendo lá no baço, fazendo uma ponte lá com o pâncreas, coisas desse tipo, eu ia falando. E o engraçado é que depois, desse exemplo, inclusive, do seio, de líquido, que essa pessoa que eu estava atendendo naquele momento falou, engraçado que a gente está buscando, fazendo exames, mas para ver o que é uma coisa que eu... Então, era assim, tudo foi indo nesse sentido e eu fui buscando esses entendimentos, principalmente nessa parte hormonal. É muita coisa hormonal que eu percebia eles mexendo, eles trabalhando nesses processos de lá com a apometria. Inclusive, por isso, também nesse sistema, veja, que tive que ir lá ter todo o entendimento das glândulas, todo o entendimento hormonal, não todo, né, ali do que deu para entender, para poder estar trazendo isso para o sistema também. Ou seja, hoje consigo ter, eu aqui, Henrique, um entendimento desde os corpos sutis, como, isso eu explico nesse curso também, como que essa energia desce, como que esse processo ocorre, como que ele reverbera. E, inclusive, se puder dar um spoiler aqui. Por favor. Quando eu estava lá em Tubarão, em Santa Catarina, agora no mês passado, em janeiro, eu fiz uma outra projeção. E depois eu até abri uma live. Eu não consegui tempo ainda para eu sentar e fazer esses desenhos, que são os desenhos que você está pegando o sistema e colocando ele no papel. Mas eu abri uma live e nessa live eu expliquei de forma resumida sobre essas 12 fitas de DNA, que são as 10 fitas etéricas e as 2 fitas físicas. Então, eu expliquei mostrando para as pessoas lá como que isso está interligado nos corpos sutis, como que é a dupla, por isso que são 12, ela vem dupla em cada corpo, que no duplo etérico não tinha nenhuma fita associada. Isso tudo fui pegando lá. E eu já peguei essa visualização que eu preciso colocar num papel
e provavelmente nós vamos estar montando, já avisei algumas pessoas que acompanham lá o nosso canal, aliás, um SRA, que a gente chama ele carinhosamente de SRA, Codex vai ser o nome. A gente vai ser vamos dizer, um apoio do sistema principal, trabalhando exclusivamente essa parte de DNA. Uau! Porque quando se fala sobre esse ponto, as pessoas querem se integrar mais do que está acontecendo, né? Exato. E lógico, esse sistema, ele veio todo de forma gratuita, esse Codex vai ser gratuito também, preciso só organizar, porque eu estou naquele ponto ainda de, sabe quando tem informações faltantes? Algumas coisinhas Sim. faltam para eu pegar essa folha e desenhar ele, mas eu fiz a projeção total, eu já sei como funciona essa transmissão de atualização de DNA. Então lá, inclusive, nessa live que a gente fez, eu estava explicando como que esse DNA ele se movimenta, o porquê que a gente fala, atualizando como, o que, de onde vêm essas informações. Então, tudo isso já vem lá de trás, porque eu estava até, Gleide, tentando entender algumas lives que eu fazia lá atrás, que simplesmente eu tentava dizer, para mim isso também é um aprendizado, porque falava daqueles 144 mil códex, que eles são códigos, como é que a gente pode dizer, primeiros ou básicos, códigos básicos, que eles vão fazer uma movimentação para você poder ativar os códigos que realmente são da sua estrutura criogênica. Isso é um outro assunto também, daria uma live inteira só a gente comentar do sistema criogênico. Então, a gente recebe, né, algumas informações, algumas heranças de DNA ancestrais, aqui da nossa família mesmo, pais, avós, bisavós, e assim por diante, mas recebe uma parte do nosso DNA, poderia chamar com qualquer nome, galáctico, monádico, enfim, o nome até não é o mais importante, mas é um DNA da nossa estrutura de alma. Então, essas seriam as 10 fitas que a gente ainda tem de forma etérica, que elas estão subindo, fazendo, porque quando a gente pensa em ir para uma quinta dimensão, nós vamos sutilizar a estrutura. E quando a gente pega, por exemplo, Gleide, e fala assim, estamos encarnados aqui no planeta, a gente tem uma estrutura adâmica aqui, uma estrutura humana adâmica. Então, essa estrutura, ela é daqui. Mesmo que você tenha uma origem em outro planeta, quando você vem para cá, você passa a utilizar essa estrutura, que são esses corpos sutis, com essa combinação de DNA, tudo mais. Então, essa estrutura adâmica planetária, ela está subindo a sua frequência para ficar compatível com o planeta, que vai para a quinta dimensão. Então, essa atualização vai fazer essa subida, e esse DNA ele se transforma. Ainda a gente vai continuar tendo algumas fitas ainda trabalhando de forma mais etérica, mas vai ter alguma coisa que vai tomar uma proporção, uma fisicalidade maior. Ou seja, vamos nós mesmos ficar mais sutilizados. Eu quero muito, muito, muito participar disso, porque eu quero muito entender, né? E Então, me fala uma coisa. Todos juntos. Com certeza, eu quero muito entender isso, porque às vezes parece ser complicado entender essas fitas, como que elas funcionam e tudo. Mas quando a gente vê você falando, meu Deus, parece que está vindo assim um monte de informação que eu preciso absorver cada vez mais, né? Isso, só para não perder o gancho aqui, tá? A Marga colocou uma pergunta aqui, se esse novo códex poderá ajudar em casos, deve ser, de autismo infantil. Sim, só que aí tem um ponto que talvez a gente consiga compreender melhor. Com essa tomada, essa subida de 1/8 na frequência, o que a gente entende aqui como autismo ainda, ele é uma frequência, pelo menos foi o que o Dr. Alonso me explicou, uma frequência mais acelerada. Imagine uma frequência mais acelerada. Que quando a gente estuda campo taquiônico, por exemplo, quanto mais você acelera aquilo, mais ele toma forma. Portais, vórtices de energia.
Então, a gente poderia dizer que as crianças, e aí a gente pega até aquele índice, a gente até comentou, acho, numa live passada, que a gente tinha um índice lá de autismo 10 anos atrás, um caso para 10 mil nos Estados Unidos, hoje a gente tem um para 30 e poucos, eu não me recordo o número. E a gente associou isso com essa encarnação em massa, naquela sequência que a gente tem índigos, cristais, arco-íris, e agora, vindo em massa, os seres diamante, com uma frequência totalmente maior. E os casos, e aqui na fisicalidade, a gente vê autismo, TDAH, tudo isso disparar. Justamente quando vem essa leva em massa desses seres, principalmente arco-íris e diamante. Então, a gente pode dizer que com a subida energética do planeta, que é isso, que o planeta está oscilando, fazendo a sua acomodação, não é de uma hora para outra, vai. Esses seres, tá? Essas crianças, vamos dizer assim, que estão mais aceleradas, elas estariam mais compatíveis do que a gente. E elas provavelmente se auto-estabilizarão, autocurarão, não sei a palavra que a gente poderia usar, mas é o entendimento que a gente tem por aqui, que nós estamos entrando em fases que as crianças vão mostrar, inclusive isso, que elas são autocuradores de si mesmas. Curar uma coisa que a gente classifica aqui como fora do padrão, mas que talvez daqui a pouco a gente entenda diferente. Mas esse é o entendimento que foi passado aqui através da nossa egrégora. Então, sim. Mas respondendo, então, a pergunta, vai atuar, sim, nas crianças, mas eu acredito que vai atuar muito mais na gente. A gente, vamos dizer, no que ainda a sociedade considera como normal, talvez a atuação ainda seja maior. É verdade. Eu entendo isso que você falou, porque é uma coisa que está dentro, sabe? Essa coisa da autocura, autorregeneração. É uma coisa que está muito consciente, não é uma coisa que me disseram, que me falaram, não, é uma coisa que eu sei que eu posso fazer, entende? Então, mas é isso. Porque, assim, quando a gente trabalha nessas conexões, eles não dão, às vezes, muitas respostas prontas para a gente. Não. Vou dar um exemplo aqui. Teve uma vez que eu estava me arrumando para dormir, e então eu estava fazendo as mamadeiras do Pedro, o leite dele, a água, estava arrumando já para subir, e eu estava finalizando então uma conversa com uma pessoa, e essa pessoa me perguntou assim, Henrique, mas a minha filha, ela tem 5 anos, e ela não fala uma palavra. E de pronto veio assim, e eu respondi para ela, não se preocupe, no momento dela ela vai falar. Só que a nossa mente, né? Eu achei isso muito vago. Não tem como eu vou dizer isso para uma pessoa. Isso é muito vago. No momento dela ela vai falar. Isso não conforta uma mãe. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, quando eu fui lá colocar a água na mamadeira, o doutor Alonso começou a me mandar informações. Para você, eu estou falando isso para o pessoal entender como que é. Não vem assim pronto, uma explicação toda pronta. A mensagem foi a seguinte: imagine que vocês estão numa transição planetária, fazendo toda uma movimentação da fala para telepatia, um sistema aprimorado. Agora, você imagine seres que já têm outra frequência, que essa fala já é um negócio obsoleto, onde a forma de comunicação é a telepatia. Eles encarnam, eles têm que fazer toda uma movimentação para voltar para um sistema que já era obsoleto para eles. Então, eles vão no tempo deles, eles demoram. E, lógico, que eu fui com a minha mente, de novo, porque eu tenho um filho especial também, e ele não fala também ainda, mas ele consegue me responder, ele se comunica comigo do jeito dele, mas eu já fui lá testar, eu vou lá testar isso com o Pedrinho. Eu não me lembro se eu já comentei isso algum dia em alguma live. Então, eu quando eu falo com o Pedrinho, eu consigo saber coisas que ele responde positivamente, quando ele gosta, ele faz de uma forma, quando ele não gosta, ele faz...
E tá dando um exemplo, assim, eu vou perguntar, você quer ir tomar banho de piscina? Eu sei que ele gosta, então ele me responde de uma forma. E eu avisei ele, deitei ele na cama e falei, Pedro, o pai vai fazer umas perguntas para você por telepatia, tá bem? E ele já respondeu positivamente. E eu perguntei 10 coisas para ele, todas elas aleatórias, ele me respondeu todas, todinhas. Perguntei coisas que ele não gostava, coisas que ele gostava, que eu já sabia as respostas, e todas elas fecharam. Então... Quando você falou sobre isso aí, Pedro, a gente estava até comentando sobre isso, né? Porque eu tenho dificuldade em me expressar. Eu tenho dificuldade de encontrar a palavra certa para poder, né, expressar aquilo que eu estou sentindo, que eu quero dizer, e às vezes acabo até tendo que me autopoliciar além da conta. Por quê? Por medo de ser julgada pela sociedade, né? Então, é o que eu tinha te falado, né? Que me veio. Não se preocupe em o que você vai dizer. Simplesmente esteja. Simplesmente esteja. Então, você falando aqui agora, era como se eu visse em você vindo uma mensagem confirmando para mim. Entende? Que fantástico que é isso. Exatamente. Foi o que eu senti. É porque aqui a gente tem ainda uma caracterização, a gente tem essa necessidade, a gente está na dualidade. O que é a dualidade? A dualidade a gente tem que entender se isso é bom, se isso é ruim, se isso é certo, se isso é errado, se isso está no padrão, se isso não está. Então, tudo que foge um pouco aos padrões, vai cair numa caracterização, numa caixinha, entende? Alguma coisa vão ter que enquadrar aquilo. Hoje se vive assim. Isso é totalmente dualidade pura. E quantas coisas que a gente possa considerar, às vezes, normal, mas eu sempre faço sempre normal para quem? Porque se você avaliar o que eu faço, dizer, nesse contexto espiritual, lives, tudo mais, eu não sou normal. Eu estou enquadrado em alguma coisa, talvez os doidos, os loucos, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, a dualidade a gente vive, a dualidade, ela tem disso. Mas essa coisa, principalmente das crianças, nessas confirmações que a gente consegue... Confirmações para mim, né? Porque para cada um vai buscar a sua verdade, cada um vai sempre... Mas são formas de entendimento que as crianças, elas veem... Inclusive, isso foi uma outra coisa que o doutor Alonso me explicou, nessas formas de eu buscar também entender. Que, num primeiro momento, vem os seres que encarnam para, vamos dizer assim, anunciar que existe aquela coisa. Depois, num segundo momento, vem uma leva que vem para, vamos dizer, estabilizar aquilo, mostrando um entendimento que aquilo existe, que aquilo realmente se encaixa também ali, para daqui a pouco vir, num terceiro momento, os autocuradores. Nessas coisas que eu até estava falando, Gleide, de hormônios, de tudo mais, eu não entendia, tá? Mas por que eu preciso saber essas coisas? Hormônios e colocar as glândulas, entender como que você está lá mexendo, por exemplo, no corpo emocional, nesse corpo sutil, e como que essa informação chega lá na sua célula, como que ela adentra pelos corpos, como que isso tudo eu visualizava, era uma loucura, assim. E aí você começa a ver as coisas na fisicalidade. Processos autoimunes, lá disparado também. E uma oportunidade, eu até comentei numa live, não sei se foi aqui com você também, que falei sobre esses processos hormonais, autoimunes, que a gente tem que ter muito cuidado nas coisas que fala também, porque quando temos problemas, nós devemos sempre estar buscando acompanhamento médico. Não dá para a gente chegar a tudo e dizer, não, isso é uma coisa espiritual, isso é uma atualização, isso é... Então, a gente precisa sempre ter esse cuidado. Mas, nesse mesmo contexto do imagine, né, como eu disse antes lá, imagine que esse sistema é ocioso, imagine que
nessa glândula, estou dando um exemplo, na glândula aqui da tireoide, você conseguiu fazer algumas transformações, algumas informações começaram a circular, já a fazer transformações no seu sistema. E na glândula de baixo, timo, estou falando aleatório, na timo, ainda não, ainda são discrepâncias energéticas que tem ali. Uma está com uma vibração, vamos dizer, a outra está com outra vibração, frequência. Então, como aquilo é uma coisa nova para o resto do sistema do corpo, às vezes ele vai entender que está tendo um ataque ali. E aí, a medicina, né, a ciência, muitas vezes, ela busca o que está acontecendo com essa pessoa. Se a pessoa não está legal, ela vai buscar um médico. E aí ela começa a investigar uma série de coisas, não se encontra patógenos, não se encontra nada fazendo um ataque ali. Então, externos, né, nada externo atuando na pessoa, então é interno. Então, é autoimune. É um processo autoimune. Isso está disparado. Só que ele me explicou nessa oportunidade que esse processo tende a se estabilizar quando essas frequências, elas mesmas se estabilizarem também. Estou falando em frequência, que é a forma que a gente tem de entender, mas dá para entender que são processos, são coisas que fogem também um pouco do conhecimento, assim, nossa, aqui, principalmente nessa parte de medicina, de conhecer o corpo humano mesmo, mas foi a forma que ele me explicou isso. Foi por isso que teve que ter todo esse conhecimento para entender o que se passa e onde, né? Isso. E aí o sistema ele faz essas regulagens, essas coisas todas também, por isso que está ali também, lá aí que nem eu disse, o home help, imagina, você larga ele para as pessoas começarem a utilizar. Ó, tá aqui, ele vem todo ancorado, podem utilizar, a própria egrégora vai fazer esse ancoramento, não precisam se preocupar. E, inclusive, essa parte de cristais, a gente dizia, quem não tem cristal usa copo de água, é para usar, é para fazer a movimentação. E, inclusive, muitas pessoas talvez não teriam condições, né, de estar adquirindo isso. Então, todo mundo pode estar utilizando, é simples. É verdade, eu comprei, gente, um monte de copinho assim, ó, pequenininho, bem pequenininho, que vem com sobremesa, bem pequenininho, só para usar com água, para colocar como catalisadores, né, de energia, né? Que na falta de um cristal você pode usar o copinho com água. Fantástico. Ela vai transmitir também. E aí, completando isso, o que acontece? Nesse sistema que carinhosamente o pessoal começou a chamar de completo, a gente explicou sobre chakras, nessa aula que teve sobre chakras, sobre energia, sobre campo taquiônico, sobre as 4 tecnologias, sobre os corpos sutis. Falamos um pouco cada chakra com qual glândula estava interligado. Aqui até tem uma pergunta aqui do Everson, né? A tireoide está ligada com o chakra laríngeo. Pergunta, a tireoide está ligada a qual chakra? Laríngeo. E aqui, se você pegar no sistema, aqui, ó, ele pega o sistema respiratório, brônquios, cordas vocais, boca, esôfago e a parte do pulmão superior. Então, você vê quanta coisa regula ali. Pode ser trabalhado, né? E olha, Henrique, e além dele tratar também doenças físicas, emocionais, psíquicas, tudo, não é? Porque assim, a gente tem que ter um entendimento que o corpo físico, ele é um corpo psicossomático, somatizador. Ele é o corpo que responde, que traz para a fisicalidade. Então, algumas vezes a gente vai dar um exemplo assim que acontecia muito na apometria. Vinha uma pessoa que ela tinha um problema na tireoide. A gente ia lá buscar, ia se tratar emoções. Ia se tratar o corpo emocional, emoções, porque a raiz estava lá, na emoção, não no físico. No físico, aqui a gente tem, quando a gente pensa nesse contexto espiritual, a gente tem a nossa medicina, que eles fazem os processos no físico. Então, quando você pensa num sistema como esse, que ele vai buscar tratar uma alma, não apenas o corpo físico,
vai ter essa descida de informações. Inclusive, às vezes, quando alguma doença ela já está manifestada no plano físico, é o contrário. Isso eu até expliquei em umas lives como que eu visualizava. Em vez da informação descer pelos corpos sutis, ela voltava. Lá ela era remoldada e descia novamente. Porque você tem, por exemplo, dando um exemplo assim, uma multiplicação celular, um câncer, de forma ali, esqueci a palavra agora, mas desorientado, né? Que é quando as Pode células ser. estão se multiplicando naquela forma ruim. Então, sobe essa informação, se detecta, vamos dizer, aonde é a origem dela? É emocional? É em qual corpo sutil vem? Por que está acontecendo isso? Por que está somatizando isso lá no físico? Sobe a informação, molda uma nova informação, desce essa informação. E o DNA está ligado em tudo isso. Está ligado em tudo isso. E vai lá. Porque quando você pensa que nós estamos buscando, por exemplo, o Akasha, que a gente vai lá pegar os corpos sutis, a gente chega no corpo búdico. O corpo búdico é o banco de dados da consciência. Inclusive, nesse cursinho aí, nessa aula, não é curso, nessa aula, a gente explica sobre os corpos sutis também, o búdico, sobre todo o agregado anímico espiritual. O corpo búdico, ele é o banco de dados da consciência. Então, é como se fosse o Akasha, nossa conexão direta com o Akasha. Então, às vezes, você vai ter alguma informação lá de trás, de alguma vida, alguma coisa emocional, algum fractal, enfim, alguma coisa nesse sentido, que está trazendo uma informação que ela se ativa e ela está provocando esse colapso, vamos chamar assim, naquele órgão, naquelas células. Então, você precisa voltar com essa informação, pegar a origem, transmutar, retificar, fazer. Por isso que muita gente fala, usa essas palavras, né? Estamos ressignificando lá aquela emoção que vai reverberar lá numa doença, às vezes. Então, é mais ou menos nesse sentido. E também existe uma outra coisa. Às vezes, uma pessoa ela tem uma doença já manifestada. Precisa se fazer primeiro todo um trabalho no emocional. Não que a raiz seja lá no emocional, no mental, para subir a frequência. Porque imagina uma doença que ela tem um grau já avançado, assim, em algum processo. Se não subir a frequência, não tem quociente energético suficiente para conseguir reverter um processo daqueles. Por isso que muitas vezes você vai pegar assim, duas pessoas estão doentes, você leva, vamos dizer, no mesmo curador lá, no mesmo benzedor, um curou, o outro não, um subiu o campo, teve compatibilidade com o quociente energético para conseguir, o outro não. Então, o sisteminha, ele tem esse objetivo. Primeiro, começar, né, e agora dá para entender o porquê quando eu questionei, que eu falei lá no início, precisa ter o emocional e o mental separados aqui? Não tá? Já precisa. Para poder ter cada um o seu equilíbrio, né? Isso, porque a gente pega lá, a gente tem o emocional, mental inferior e mental superior. É como se essa região que causa os maiores distúrbios que a gente tem hoje aqui. E eu também vejo assim que para que uma cura possa acontecer, realmente a pessoa tem que já ter. Eu sempre pensei que fosse um entendimento, né? Ou melhor, saber o que está acontecendo, ela crer que isso pode acontecer com ela. Ela tem uma certa evolução emocional, espiritual, quase, para que essa frequência possa se incluir com a outra e realmente acontecer uma cura que ela precisa. Entende? Exatamente, porque, vamos dizer, por que se fala tanto em consciência, expansão da consciência? Se usa muito a palavra consciência. Uhum. Quando você tem uma tomada de consciência referente a alguma situação, é muito mais fácil de você estar resolvendo ela. Vou dar um exemplo, assim, vamos supor que você tem um padrão, uma crença limitante, ou um padrão, uma repetição de padrão ali que você faz. Dá um exemplo, assim, cada vez que você vai sair de casa, você corre no banheiro. Porque algum padrão tem nisso. Você faz isso de forma automática, inconsciente, você não se dá conta que faz isso. No momento que alguém conversa com você,
E eu estou contando isso porque isso já aconteceu já é um caso que teve aqui comigo. Que você questiona e traz e faz a pessoa buscar a tomada de consciência disso, acabou. Ela entende que ela está consciente, ela não precisa, cada vez que sai, ter, vamos dizer assim, um medo que na rua não tem onde ela ir. É verdade. Padrões repetitivos, né? E a pessoa faz isso tão automaticamente que... Então, a tomada de consciência facilita. Imagine que as pessoas têm medo de doenças, na grande maioria, se não quase todos. Você ter consciência de como é um processo e que você pode reverter esse processo facilita, logicamente, toda a cura, tudo o que está fazendo. E é por isso também que a gente orientou, hoje nós não temos controle das coisas, a gente orientou, não usem esse sistema que a gente chama de completo sem assistir a aula toda, porque lá mudou a coisa, lá você vai estar operando, lá você vai estar utilizando, verificando o que vai ser ativado, dá outras possibilidades. Você pode ativar, por exemplo, só a tecnologia arturiana para uma pessoa, você pode ativar todas. Então, ali você está entendendo o que é, o que a Pleiadiana faz. A gente falou muito aqui de DNA, os sirianos, a tecnologia dos sirianos que está no sistema, os sirianos são os geneticistas do sistema. Então, lá nessa aula a gente explicou tudo. E voltando lá para o início da live, porque eu passava assim, eu recebi o sistema, mas eu preciso entender, não tem como passar ali para as pessoas e dizer, ó, você só faz assim com ele. Tem que ter o entendimento, tem que saber o que está fazendo, porque é essa consciência que vai potencializar tudo. E, gente, olha, eu assisti essas duas aulas, eu pensei assim, meu Deus do céu, quem quer entender tudo sobre cristais, chakras e tantas outras coisas mais que eu vi lá, tá? É só assistir a aula do Henrique, gente. Tá no canal dele. Tá no canal, tem no Instagram nosso também, se você vai lá no nosso Instagram, tem os linkzinhos todos direcionando diretamente para a aula. Aqui abaixo também tem. É só abrir aqui a descrição da live que você será direcionado lá no canal do Henrique, no Instagram dele, nos contatos dele. E Henrique, qualquer tipo de pessoa pode usar o Home Help, não é? Pode estar sendo beneficiado. Né? Tem alguma contraindicação? Não. Nenhuma. O que eu sempre digo, assim, a gente passa quando você vai pegar um sistema, quando você canaliza um sistema, você vai passar uma forma que é um protocolo. Ó, a gente recomenda que você utilize esse sistema assim. Porém, não existe isso. Eu mesmo cheguei na apometria que eu fazia, modificando todas as outras apometrias. A tamiana, modifiquei toda a tamiana. Estou falando das formas que eu aplicava. Todos eu fazia isso. E a mesma coisa vale aqui. Então, assim, a orientação. Siga o que está lá. Depois vá abrindo para a sua intuição. Porque surgem muitas perguntas do pessoal. Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? E até eu comentei que o Juan Manuel, o canalizador da Tamiana, ele não responde as perguntas. Ele faz uma outra pergunta, que é justamente para fazer a pessoa buscar a resposta daquilo. Uhum. E eu até respondi numa live anterior, dizendo que as perguntas que as pessoas me fazem é as respostas. Por exemplo, uma pessoa pergunta assim, eu posso usar esse cristal? Se você está perguntando isso, é porque você pode utilizar esse cristal. Verdade. É lindo essa liberdade que nós temos. Uhum. Então, é mais ou menos isso que eu entendi, assim, que você não está com confiança, está iniciando, a iniciante, comece com o Home Help, comece seguindo as orientações que tem ali. Uhum. Tá? Uhum. Depois, tem um pouco mais de confiança, vá para o completo. Agora, já tem confiança? Vá para o completo direto. Tá? Eu vou para o completo. Aqui até a Vanessa perguntou aqui, ó, se seria possível rodar o completo com todas as tecnologias junto com a gente. Com certeza. E daqui a pouco, inclusive, nós vamos estar disponibilizando. Eu não gosto de prometer assim, porque depois
fica aquela coisa que a gente tem que entregar. Mas em breve a gente vai estar entregando também gratuito, essa parte do Codex, que é um braço desse, que E eu vou vai estar ser lá. mais específico para o DNA. E eu vou estar lá, pode ter certeza, porque eu acredito quanto mais conhecimento, mais técnicas, novas técnicas que estão sendo canalizadas, no final tu começa a ter, como o Henrique disse, você começa a canalizar o seu próprio ritmo de trabalho, né? E tá tudo certo. Gente, a gente, por exemplo, o reiki tem tantas formas e eu acabei descobrindo que é a Medical Energy of Unification ali e pronto, né? Exatamente. Tá tudo certo. E você pega, eu comento às vezes isso com algumas pessoas, que eu sempre digo, a confiança também vai trazendo para você todo esse suporte, né? A gente fala muito em fé, em confiança, isso faz parte dos processos também. E eu até vou contar essa historinha rapidinho. Teve uma vez que eu, nessas coisas de, às vezes, você questionar, você ficar meio revoltado, vamos dizer assim, porque eu sou geminiano, mas eu tenho 3 sagitários no meu mapa, acho que é isso que às vezes deixa um pouco, assim, mais reativo, um pouco mais nesse sentido. E então eu estava nessa fase, rebelde. E aí eu falei assim, eu não estou dando conta mais de cada vez que uma pessoa me pede ajuda, eu tenho que vir ali montar um sistema, rodar o sistema, entende? E veio isso. E aí, novamente, eu visualizo eles rindo, porque a gente vai para o mental. E aí vem esse questionamento, mas quem disse que você precisa, cada vez que alguém pede auxílio, vir abrir todo o sistema? E daí vem 40 pessoas, você tem que fazer 40 vezes a coisa, né? Aí ele disse, basta você intencionar. Pode falar para as pessoas, estamos enviando uma equipe aí. Bem assim, estamos enviando uma equipe aí. E eu lembro que eu pensei o seguinte, então agora eu estava lavando a louça e uma pessoa me mandou que a mãe dela estava mal no hospital, assim, arrebentando as coisas, estava surtada, assim, tirando as coisas, assim, dos Aham. medicamentos, estava em surto lá. E aí veio aquele negócio, assim, eu respondi para ela, fica tranquila, estamos enviando uma equipe aí. E daí eu olhei assim para cima, voltei a lavar a louça. Não fiz, só Entrega. intencionei, mas intencionei com intenção e fiquei lavando a louça. Passou uns 15, 20 minutos e essa pessoa me retornou de novo. Gratidão, ela está calma, até dormiu. É, é. E aí a gente tem o entendimento que não é também nós que fazemos tudo, ou fazemos, nós somos canais. A mesma coisa ocorre com esse sistema. Existe uma equipe toda, uma egrégora toda, ancorando, fazendo esses trabalhos. Então, é assim que a gente vai entendendo. Lógico, eu estou falando isso, né, Gleide? Falando isso hoje. Aqui, lá atrás eu tinha essas dúvidas, eu tinha essa desconfiança. Hoje é muito mais fácil. E isso faz parte desse amadurecimento que a gente vai tendo também nessa caminhada. Você falou isso aí que você faz, né? Eu também faço. Nem sempre eu posso largar o que eu estou fazendo para ir poder fazer um primeiro socorro aqui de 1 hora. Não dá. Então, é a intenção, né? E eu penso na pessoa, receba a luz. Mas agora você me ensinou uma nova. Pode deixar que estamos enviando uma equipe aí. Uma equipe, Maravilha! exatamente assim. Uma nova intenção, gente. Olha, tá vendo? Olha, teve uma pessoa que perguntou, a Marília. Bom, tem 2 perguntas aqui que foram enviadas. Deixa eu ver aqui. Charim, né? Durante uma das meditações de limpeza de Arcanjo Miguel, aí era uma outra, mas ok, vamos ler essa aqui então. Tive uma visualização, um bebê praticamente um feto com vários esparadrapos. O que devo fazer com essa informação? Então, provavelmente, só respondendo, provavelmente isso é uma memória.
alguma memória, alguma coisa que está sendo limpa. Não tem muito o que fazer com a informação, é deixar transmutar, deixar que ela vá. Porque às vezes eles dão vagas lembranças das memórias, de alguma lembrança do passado, assim, justamente para ela andar. Observe, quando você teve isso, se veio sensação de, sei lá, de chorar, de emoção, de tristeza, isso provavelmente está sendo transmutado. Eu tenho muito sentimento de que quando uma imagem é mostrada assim numa meditação, é como você acabou de dizer agora, transmutado. Está sendo transmutado, algo está sendo curado, sarado, né? Então, é como ele disse, receba e deixa fluir, né? Deixa fluir. Inclusive, complementando só, uma vez a gente perguntou aqui, perguntou não, fez alguns questionamentos, qual é o maior problema do ser humano? Por que o ser humano sofre tanto, tem tudo isso? E a resposta direta da espiritualidade foi resistência. Uhum. Nós resistimos a muitas coisas, a deixarmos fluir de forma mais natural. Então, nesse caso também, às vezes é para a gente não fazer resistência nisso, para deixar simplesmente, como você disse, deixa fluir, deixa fluir. Aí vem sempre em mente, gente, ó, deixa a vida me levar, vida leva eu, não é? Olha só, boa noite, cheguei agora, mas não é esse ainda não, gente, foi esse aqui, um beijo, Regina, minha flor. Eu tenho uma dúvida, o home help dá para fazer coletivo? Já o sistema regenerador astariano, no máximo 4 pessoas? Os dois podem ser feitos da mesma forma coletiva. Isso aqui, Marília, é mais ou menos aquilo que eu estava dizendo, que de início, lá como a gente estava dando uma aula e as pessoas estavam recém tendo contato, foi sugerido, comecem colocando no máximo 4 pessoas, depois vocês vão alternando para potencializar. Principalmente quando você vai fazer, vamos dizer, para a família ou vai até atender com o sistema, né? Então você coloca no máximo 4, mas os envios planetários, coletivos, tudo mais, pode colocar todas as pessoas lá, não tem problema. Ai, que bom que você falou isso, porque senão eu ia pensar assim, meu Deus, eu fiz errado, né? Como a sua egrégora falou para você. Imagina, chegam 40 pessoas, vai fazer os 40 lá individual? Não dá, né? Não tem como, né? Não tem como, não tem. E qual é o outro que eu vi aqui, um momento. Tem aqui mais algumas perguntas. Deixa eu ver, essa intenção serve. Vamos lá. Essa intenção serve para todos nós que trabalhamos com sistemas energéticos multidimensionais? Não só para quem trabalha com sistema. Na verdade, a intenção, tudo que a gente faz na vida é intenção. Lógico que aí, nesse caso, eu já tinha a conexão com a egrégora. Então, é diferente de eu pegar, por exemplo, uma pessoa que não tem conhecimento, ela sempre dizer, estou enviando uma equipe aí. Mas sim, pode. Quem está já envolvido em fazer trabalhos, você pode encontrar a sua forma, usar essa forma de estar já fazendo o encaminhamento com a intenção. É a mesma coisa que quando alguém fala assim, só que aí a pessoa não tem consciência de toda a movimentação. As pessoas dizem assim, eu vou fazer uma oração por você. Uhum. Aqui tem mais uma pergunta. Endometriose. Qual é o chakra? Consigo fazer? Consegue. Na verdade, você vai fazer o sistema inteiro. Tá? Porque, como a gente disse, às vezes a origem é lá nos corpos sutis, em outro local. Mas o chakra, que eu não entendo muito da endometriose, mas eu acredito que é o chakra umbilical com as glândulas reprodutivas. Tá? Ótimo. Chakra umbilical, né, gente? Então vamos aqui para mais última perguntinha, gente. A nossa querida Alma de Luz. Henrique, problemas de circulação. Peito, trombose venosa profunda. Está ligado a qual chakra? Provavelmente também nas reprodutivas, tá? Ou na suprarrenal. Ou seja, reprodutivas é o chakra umbilical e a suprarrenal,
suprarrenais é o chakra básico, tá? Porque tem o sistema circulatório, ele tem não um inteiro, ele tem uma parte, uma região superior, uma região inferior. Então, Sim. aí entram 2 chakras, mas vai na mesma, tá? Na mesma. Como é trombose aqui, não sei qual é a região, se for pernas, por exemplo, braço, provavelmente deva ser as suprarrenais mesmo, com o chakra básico. Meus amados, então, vamos lá então. Tem mais alguma pergunta que eu queria fazer para ti? Como que as Só pessoas... respondendo aqui, ó, do Fernando, tá? Pode fazer para os animais sim, tá? Ajuda bastante. O Fernando perguntou ali para fazer para a cadelinha dele que está com problema renal. Pode sim. Ah, que fofo. Pode, claro que pode. Que lindo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui embaixo. Não, ok. Henrique, então é só as pessoas entrarem, o pessoal que queira participar, né, poder fazer essas aplicações, é só entrar no canal do Henrique, gente, assistir lá são 2 aulas, me parece, né, Henrique? São 2 Isso. aulas no seu canal. Isso, na verdade, assim, se vocês entrarem em algum vídeo dos meus lá no meu canal, na descrição sempre tem lá os links para baixar isso. Quem for lá no Instagram, também lá naqueles links da bio, tem todos esses links que vão jogar. Na verdade, é uma aula para o sistema Home Help, que é bem simples, é um videozinho, acho que de uns 20, 30 minutos, e o outro é uma aula mais completa. Que aí ele tem, na verdade, é uma aula, mas tem acho que um outro vídeo demonstrando como utiliza também. Sim. E são muito explicativos, gente. Você vai querer sair aplicando para todo mundo, igual eu estou fazendo. Por isso que eu trouxe o Henrique aqui, porque nós vamos abrir aqui também, quem quiser receber, para passar os nomes para mim, porque a gente vai estar colocando sim a mesa armada todos os dias para receber aquelas pessoas que estão precisando, tá bem? Então eu convido, pode falar. Não, eu ia só dizer que tem a gente está fazendo a limpeza lá de Arcanjo Miguel, amanhã nós estamos indo para o dia 11. E nós estamos fazendo com o sisteminha armado junto, ou seja, rodando o sisteminha junto. Então, se alguém aqui do seu canal quiser ainda entrar na limpeza de 21 dias com o Arcanjo Miguel, pode entrar ali no meio. Depois que chegou lá no dia 21, ela volta e assiste as anteriores até fechar o 21. Pode Perfeito. estar fazendo isso. Então, viu, gente? Então não tá perdendo não, viu? Entra ainda lá, ele tá lá todos os dias às 5h30 da manhã, não é, Henrique? 5h30 da manhã. Uau! Aquilo que eu estava falando, é um horário que eu coloquei esse horário, eu falei para as pessoas, ó, assim como vocês, eu também vou ter que fazer esse esforço de acordar cedo, porque para mim ia ser mais confortável fazer à tarde. Só que é o horário que eles falaram que a energia está melhor no raiar do dia para se fazer isso. Diferente, o pior horário que tem, quando a gente mede ali a energia, é das 7 às 9 da noite. O horário, a massa em cada país está conectado com as coisas mais densas ali. Então, e estamos dentro do horário de Maria. E como eu disse, eu esperava, falei para você antes, sei lá, que viessem 30, 40 pessoas participar dessa limpeza e estão vindo 2.000 pessoas às 5h30 da manhã. Isso enche a gente assim de felicidade, transborda, inclusive, vendo que as pessoas estão comprometidas, estão querendo mesmo buscar o seu melhoramento. Isso é fantástico, gente. Às 5h30 da manhã, com 2.000 pessoas numa live. Isso é fantástico. Uau, parabéns. Parabéns mesmo. Eu comentei com o Pava disse, provavelmente você está batendo o recorde no país nesse horário, porque tá às mesmo? 5h30 da manhã, ele falou, eu disse, a gente está lá e está firme e forte. E tá mesmo, porque, olha, vou ficar calada que é melhor, né? Porque eu fico assim, olha, eu acho incrível, eu agradeço muito a todas as pessoas que estão aqui com a gente na live, gente. É incrível ter vocês aqui. Mas um canal com quase 200.000 inscritos, né? E tá bem, as pessoas passam, se inscrevem e vão para casa, né? Cada um vai pro seu canto depois, sabe lá Deus para onde. Mas tá tudo certo, tá tudo bem, cada um está no momento em que precisa estar, com a pessoa, né, no lugar onde precisa estar. Tá tudo bem.
não é? A gente Com só certeza. precisa continuar o trabalho focado na expansão da consciência, tá? Henrique, meu querido, eu acho que a gente já respondeu todas as perguntas, não já? Eu acho Quem que tiver sim. interesse, gente, entra lá no canal do Henrique. Vocês vão receber um link onde vocês poderão estar baixando, fazendo download desse maravilhoso instrumento aqui, tá? Para você plastificar como Isso, você essa aí achar. você imprimiu em A3, né? Foi em A3. E você imprimiu em A3 e plastificou. Tem várias formas, tá? Exato. Essa aqui, por exemplo, está impressa num adesivo sobre um acrílico, ó, um acrílico branco. Ah, Ela fica dura. Eu a tenho minha um também tá outro, dura. tem A um minha. outro que eu imprimo também, que é naquele papel de imã de geladeira. Também fica bem legal, sabe? Aquele lá. Que eu não sei o nome do papel, mas você coloca. Eu vou ali na gráfica e digo, eu quero fazer aqui em A3 naquele papel imã de geladeira. Tem um nome, só não me lembro. E aí ele também fica bem legal, assim, a qualidade e tudo mais. Mas você pode imprimir até numa folha A4, a gente fala A3, A4 normal, simples, preto e branco, se não tiver como imprimir colorido. Mas a gente fala em A3 porque fica maior ali para você estar Fica. visualizando as coisas. E eu acho também que é mais agradável também para quando você vai lá fazer a sua energização. Não sei, tem mais. Porque eu gosto de movimentar. E quando eu estou movimentando, eu consigo sentir mais, tenho mais percepção da energia, sabe? Principalmente se você for usar copos, né? Porque os copos, eles não são, eles são maiores. Então, você vai colocar, às vezes a pessoa só tem copo grande em casa. Então, já fica melhor de colocar num papel maior, né? Isso, isso. Então, gente, aí lá vocês vão encontrar o link onde vocês poderão estar baixando essa maravilhosa ferramenta e começando aí a aplicar também para todos os seus entes queridos, para quem estiver necessitando, né? E você direcionar aí a sua intenção, não é mesmo? E eu vou te falar uma coisa, o universo agradece, não é? Com certeza. Com certeza, com certeza. Cada um que se propõe a colaborar para o bem-estar da humanidade, com a evolução da humanidade, gente, é um incrível farol que se acende, viu? Muita gratidão mesmo. Henrique, meu querido, quer deixar as suas últimas considerações para o nosso público maravilhoso? Então, queria agradecer a todos, a você, Gleide, primeiramente, as pessoas todas que estão aqui assistindo, por esse momento, por a gente ter formado aqui esse campo de informação, também as pessoas que vão assistir. E sobre o sistema regenerador, isso eu falei até quando a gente fez as aulas lá. Eu disse, a partir de agora, eu falei para as pessoas, vocês são guardiões desse sistema também. Então, o que a gente deixa a espiritualidade feliz, o que deixa a egrégora, enfim, nós todos, é que as pessoas estejam dentro do seu bem-estar. Então, se você for utilizar, gostar, não deixe de passar também para outras pessoas, indicar que é assim que nós vamos formando essa corrente. Mas podem ser usados, os copos podem ser usados, inclusive, nem teria o porquê as pessoas irem comprar copos novos. Claro que tem gente que vai lá e compra específico para isso, mas não tem diferença não, a água vai transmitir a energia. Do mesmo jeito, né? Gente, ó, eu Exatamente. só comprei porque veio nos potinhos de dessert, bem pequeno, dessert sobremesa, bem pequenininho, assim, uns vidrinhos, eu achei eles lindos e pensei, olha, esses eu posso estar usando também na mesa, né, no sistema regenerador. Por isso que eu comprei, mas se não foram usados, tá tudo certo, né? A sua intenção é a que vale, né? Sempre, sempre. O Sempre, que sempre, mais vale. sempre. Sempre. Olha, gratidão aqui a nossa querida lá da Austrália. Eu tive que mostrar, gente. Ela disse que são 13 horas de diferença, mas ela está sempre aqui ativa com a gente, né? Gratidão, minha amada, muita gratidão. E todos os outros que estão aqui com a gente também.
Eu quero muito te agradecer, Henrique, por você ter se disponibilizado com tanta coisa que você faz, cria. Uau! E ainda arrumar um tempinho para vir aqui no nosso humilde canal, né? Para poder trazer essas informações maravilhosas para o nosso público. Muita, muita gratidão, viu, meu querido? E olha, as portas estarão sempre abertas para você, tá? Sempre que você sentir no seu coração, manda uma mensagem, a gente vai estar aqui agendando aqui com certeza um espaço para você. Afinal de contas, esse espaço também é seu, tá bom? Gratidão, e estamos sempre à disposição também. Para a gente é uma honra sempre poder vir aqui participar. Tô emocionada, gente, vou chorar. Que lindo. Bom, eu quero agradecer o pessoal de casa, né, mais uma vez por estar aqui com a gente. Se não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like, compartilha, né, que vai ajudar muita gente mesmo, viu? Um grande beijo no coração de todos vocês e, como eu sempre digo, gratidão por você existir e ser quem você é. Gratidão por você fazer parte desta linda família cósmica. Que o amor esteja hoje e sempre no leme de nossas vidas. Namastê e Harion. Beijos no coração de todos.